Então, novamente, né, vou dar as boas-vindas a Jerusa, né, já conversei um pouquinho antes, mas agora começamos a gravar, e passo então a palavra a desculpa, antes vamos assistir a um vídeo, né, de abertura, porque também nós temos outros eventos da APP, né, mais 2 eventos junto com esse para fechar o ano, e é importante ir conhecendo, e depois como fica tudo registrado, né, é bom estar aí nos nossos vídeos. Bom, muito bem, né? Então também agradeço a Isabel Orreda, que está aí presente já, né, como nova sócia da APP. Bom, e a todas vocês. Passo então a palavra para a Natália, né, e aí você sim vai mencionar o título do nosso webinário e apresentar a nossa querida Jerusa. E sucesso aí no evento. Então, pessoal, bom dia a todas e todos. Jerusa, muito obrigada. Eu quero agradecer, junto com o Richard, a sua aceitação a esse convite. Estamos realmente felizes de poder contar com seu conhecimento, seus saberes. Obrigada por compartilhar conosco. Eu vou apresentar a Jerusa Queiroz Coutinho. Ela é professora de nível fundamental, seria, Jerusa, né? Sim. E é professora de História e mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense. Ela trabalha há 30 anos na Faculdade de Humanidades da Universidade Nacional de Salta. Podemos dizer que Jerusa é metade saltênia, sim, e metade brasileira,
Carioca, né, Jerusa? Niteroiense. Ah, niteroiense. Então, que bela combinação, né? E atualmente é professora associada da Cátedra da Língua Portuguesa do Departamento de Línguas. Ela também é doutorada em Ciências Sociais e da Cultura nessa Universidade Nacional de Salta. Ela foi presidente da AAPP, da Associação Argentina de Professores de Português, de 2011 a 2013, que o Richard já comentou, e hoje vai apresentar, dentro do ciclo de literaturas da lusofonia, a sua Suna. Estou muito curiosa, com muita emoção e com muita... querendo saber muito sobre o assunto, sobre a literatura do Ariano Vilar Suassuna. Então, vou deixar a palavra com a Jerusa. Muito obrigada a todos os participantes e as participantes. Bom dia, muito bom dia. Obrigada pelas palavras, obrigada pelo carinho, pela amizade, pela solidariedade nos nossos projetos comuns. Obrigada por estar aqui neste sábado de manhã, em alguns lugares com muita luz, e aqui, pelo menos em Salta, ainda está um pouco frio e nublado hoje. Bom, é verdade, eu estou exatamente metade da vida. Legal, aí a Dalma põe uma mensagem. Metade da vida em Niterói e metade da vida aqui na Argentina, especificamente em Salta, né? Eu comecei em 94 como adscrita, não, como se diz aqui, na Cátedra de História Americana 3, porque a minha formação, como a Natália falou, a minha formação de grau é de histórias, me considero também historiadora. Bom, então, você falou aí bem, né? Que linda combinação, sair de Niterói e vir para Salta. E tem uma coisa, a gente lá em Niterói, do lado nada menos do que do Rio de Janeiro, a piadinha mais comum é que Niterói o que tem de melhor é a vista ao Rio. Em alguma medida, sim, deixa que o povo pense isso, mas a gente se sente mais provinciana, e mais, eu estudei numa universidade do lado de lá da Baía de Guanabara, e vir a Salta me reforçou isso, né? Quando eu começo a trabalhar especificamente com o português e com a cátedra de português especificamente, que isso é 20 anos, antes eu trabalhei em antropologia, e também fui professora mochileira, como todos somos em algum momento da vida, né? Andando de escola em escola. Bom, mas aí a minha intuição, e talvez um pouco o meu caminhado, digamos, vale a redundância, foi a aposta na cultura. E era um tempo em que, 30 anos atrás, em que, no geral, a ênfase maior era com... Você quer falar, Richard? Que viu uma mãozinha aí. Aplaudir. A ênfase maior... A aposta na cultura, por isso aplaudi. Isso. A ênfase maior era a comunicação. Então, o meu aluno queria saber como pedir o chá. Teve gente que voltou de Camboriú sem poder pedir bem o chá, nada menos, ou não sabia falar suco de maçã, enfim, essas questões que nós todas temos presente, né? Nessa questão de língua vizinha, que eu amo de falar de língua de vizinhança, né? E sempre levei um dado familiar que eu sempre vivi longe, eu nasci em Campos, no interior do estado do Rio de Janeiro. Então, minha mãe sempre foi boa vizinha, de levar o doce de banana para os vizinhos no domingo. Ela tinha essa cultura da boa vizinhança, e eu faço uma ponte disso com o que a gente faz. Nós somos vizinhos, e a Argentina tem um conhecimento, uma história, uma experiência, uma história principalmente, que é a história como dizer,
a história de vizinhança, né? De estar juntos, vizinhança com diferenças linguísticas e aproximações culturais. Então, esse foi o caminho que eu escolhi sempre, né? E por sorte, eu pude, já faz 20 anos, desde 2004, exatamente, não, melhor, 2005, está fazendo 20 anos, quando surge a oportunidade de fazer a cátedra de português na UNSA, né? Eu pude, pela natureza do trabalho numa faculdade de humanidades, eu pude levar para esse lado da interculturalidade, né? Outra coisa também que eu queria dizer é que a gente pôde trabalhar com uma ideia de programa muito elástica. Eu não sou uma pessoa muito disciplinada, sistemática e organizada. Por exemplo, o Richard é um cara muito organizado, a gente sabe, né? Até porque a gente foi cheirando, buscando, olfateando uma perspectiva pedagógica baseada no devenir, né, no devir, melhor dito, pedagógico. Então, o programa é uma pré-escrita, e hoje, vale também para o de hoje, é uma pré-escrita, e a planificação não tem que ser um nivelamento necessariamente, tem que ser um ponto de partida aonde a gente, mais ou menos, a gente não sabe aonde vai chegar, e um pouco a gente tem que aprender hoje em dia, né, a trabalhar com as incertezas, né, trabalhar com a novidade, não no sentido negativo, que passa hoje em dia, não é nesse sentido, é no sentido positivo mesmo. Onde a gente pode chegar, não sabemos, mas a gente tendo um ponto de partida consolidado, bacana, forte, a gente pode chegar em algum lugar. Então, nesse sentido, essa experiência que vamos estar juntas, né, aqui, é uma experiência que a gente sabe de onde parte, mas vamos ver onde a gente vai chegar juntas, né, nesse diálogo. Bom, eu queria falar também do Suassuna, nessa pequena introdução. O Suassuna, esse ano, se fez, né, faz 10 anos do falecimento físico do Suassuna, porque ele está entre nós, 10 anos. E eu, como historiadora antiga, e principalmente como professora primária, como a gente dizia antes, eu adoro efeméride, adoro lembrar as datas, e eu sou capaz de ficar buscando o que vai acontecer em 25 para a gente comemorar nesse sentido espanhol, da língua espanhola, que eu gosto muito de comemorar, fazer memória juntos, né? E no Brasil, se é com festa, melhor, né? Então, a gente deve muito a Suassuna, né? O pensador, o intelectual, o escritor, o poeta, o teatrólogo, o especialista, o nordestino, o sertanejo Ariano Suassuna. E na verdade, foi isso, partir de uma efeméride, de uma lousa na escola, essa era a ideia inicial, para depois trabalhar o Suassuna profundamente e buscar conhecer. Então, eu vou falar um pouco do Suassuna, do sertão do Suassuna, e algumas apostas que eu considero teóricas do Suassuna, e depois a gente vai abrir para falar de mulheres escritoras, e, enfim, muitas mulheres, nós mesmas. E nesse percurso, por isso, eu escolho uma epígrafe para essa aula, que foi o vídeo do Lenine, né? Todas elas num só ser, porque eu acho que também, em algum momento, vamos voltar a isso, é uma síntese de todas as mulheres, né? E possivelmente brasileiras, mas possivelmente latino-americanas também, argentinas também, e essa grande união, esse tecido, né? Esse tricô que a gente vai fazer aqui carinhosamente, de um tricô amoroso que nos abriga todas as mulheres, essa música também pode nos ajudar. Então, eu gosto muito de trabalhar com epígrafe, e acho que a epígrafe é um texto diferente, mas que em algum momento, e na imaginação, a gente pode relacionar com o tema, né? O plano, que não vai ser plano, né? Da aula. Bom, então começamos. Ariano Suassuna nasceu em João Pessoa no dia 16 de junho de 27,
e faleceu em Pernambuco. Ele viveu a maior parte do tempo em Pernambuco, no dia 23 de julho de 2014, justamente há 10 anos e alguns meses atrás. Dramaturgo, romancista, poeta, defensor da cultura do Nordeste brasileiro, autor do famoso romanceiro, podemos dizer, Alto da Compadecida e A Pedra do Reino, que também é muito legal esse livro, né? Ariano foi o ideólogo do movimento armorial, um movimento com apostas vanguardistas, e isso já na década de 40, 50. Então, ele pode se instalar perfeitamente, a partir dessa perspectiva ruptural, na vanguarda brasileira, ou seja, no modernismo brasileiro, mas com uma voz, como outros, não foi o único, com uma voz eminentemente nordestina, né? Ele fez estudos de direito e de filosofia, e ele também deu aulas. Inclusive, um dos documentos que eu mais uso dele é a própria voz dele como teórico, na tese que ele tem, a tese de livre docência do Ariano, que se chama, A Onça Castanha. Olha o nome. A Onça, você pode baixar, né? Isso está em PDF na internet. A Onça Castanha e a Ilha Brasil, que é um documento belíssimo, belíssimo. A Onça Castanha e a Ilha Brasil. Depois a gente pode compartilhar o PDF se eu encontro, mas não é difícil, não. É uma tese de livre docência do Ariano, né? Ela foi feita na década de 70, em 1976. Eu vou nomear algumas obras, não todas, do Suassuna. Uma que eu gosto muito, Uma Mulher, e que tem a ver depois com a segunda parte do trabalho, as escolhas que eu fiz. Uma Mulher Vestida de Sol, ela é de 47, e é a primeira obra. Depois ele volta a essa obra, faz uma revisão. O Alto da Compadecida é de 55. Agora está um tema no Brasil, né? Um debate, porque se faz a segunda parte do filme, e a primeira parte foi muito boa, saiu muito bem, o pessoal tem medo da parte 2. O Brasil se divide nessa questão. Se divide com isso, como se divide com a questão se o arroz vai embaixo, o feijão vai em cima, ou vice-versa no prato. Farsa da Boa Preguiça, que eu gosto muito também, de 1960, Fernando e Isaura, é uma obra de 56, inédito até 1994. Essa obra, Fernando e Isaura, ficou inédita. A história de amor, aí volta a história de amor de Fernando e Isaura. O Romance da Pedra do Reino é de 71. O Romance da Pedra do Reino é um trabalho também que vai estar muito presente hoje. E a história do rei degolado nas Caatingas do Sertão, e também de 76, de 76 e também de 76, Ao Sol, da Onça Caetana. Vale dizer que muitas vezes o Suassuna traz para sua obra escrita coisas que ele escutou, viu, conheceu, estudou no Nordeste, às vezes no meio dessa paisagem sertaneja, e que são oriundas, vindas da literatura de cordel. Muitas delas, de por si só, já são cópias, aí boto as aspas, né? No sentido que são obras de grande tradição e que você vai ver ao longo do tempo publicações, leituras, releituras, reescrituras. Não é plágio, não, é transcrições. Isso é um trabalho estético também, com uma presença estética importante, não vamos deixar isso de lado. Quando eu falei com o Richard que a gente podia falar do Suassuna por causa de ser este ano, também foi porque eu fiz um Ateneu sobre isso, para uma conversa, né? Aqui em Salta, pelo Instituto de Investigações em Línguas, que é um instituto que eu participo, ajudei a fundar, e nesse momento eu dirijo também. E a gente inventa moda e faz coisa, e eu disse, vamos trabalhar com a Suassuna, que está fazendo aniversário, né? Aniversário de 10 anos de falecimento. E a ideia foi trabalhar com as professoras de inglês,
E eu consegui convencer as professoras de inglês de entrar nisso, de um programa que desprograma, né? De um devir de diálogo, de registrar diálogos. E foi surpreendente, porque minhas colegas que vêm com outro tipo de formação, e são boas nisso, da parte linguística, são especializadas, mestrado e tudo, se aventuraram nesse diálogo. E elas ficaram surpresas e agradecidas, porque elas descobriram, descobriram um Shakespeare dialogando com Suassuna, e falaram que o Shakespeare fazia isso. Ou seja, por exemplo, Romeu e Julieta não é uma invenção, vamos dizer assim, uma criação de Shakespeare, puramente shakespeariana. Então, todo momento a gente está fazendo interdiscursividade, tá? Então, a gente tem que se aventurar, né? A esses discursos e descobrir coisas. Na verdade, o Shakespeare é o quinto da fila do pão, mais ou menos, no que concerne ao Romeu e Julieta. Então, bom, era tão comum o plágio, ontem eu até falava isso. Não sei se vocês viram um filme sobre Molière, o nome é Molière, que ele sopra toda a peça, ele tinha na cabeça e soprava no ouvido dos atores, né, naquela construção da peça teatral. E Molière, fundador do teatro moderno, né? Ele soprava, tem umas cenas muito bonitas nesse filme, que mostra mesmo o trabalho de direção e atores trabalhando nisso, dessa transferência, desde a voz. A voz não é só oralidade, a vocalização ela é mais performática. A voz envolve o meu corpo. O teatro e toda a proposta estética, artística e política do Suassuna tem muito que ver com isso, né? Tem muito que ver com a voz mais do que um som, a oralidade. Bom, a gente, quando fala oralidade, fala dessa coisa também performática, mas alguns autores estão falando muito de vocalização, da vocalização como grande lugar em que você envolve a voz, o som e o corpo, né? E o teatro tem muito a ver com isso. Mas voltando, então, o Suassuna, nessas obras citadas, ele recupera muito do diálogo dele com os cordelistas, que, por seu lado, também tiveram diálogos com obras lá naquela questão medieval do jogral, com obras muito velhas, como Shakespeare. Vamos manter a distância aí com o mundo, uma certa distância, não? Com o mundo anglo-saxão, né? Mas, pensem, ele também já estava fazendo isso. Outro cara que o Suassuna conversa muito é o Garcia Lorca, né? Também ruptural, vanguardista, mas olha só que interessante. As vanguardas, os modernos da década de 20, mais ou menos, na verdade, da mudança do século XIX para o XX, começa tudo aí também com avanços tecnológicos, aquela coisa toda que a gente vê. Eu me lembro muito de um chamado pré-moderno, nome horrível, pré-moderno, como se o pré explicasse alguma coisa, que é o João do Rio, que ele vai passear de carro no Rio de Janeiro. É um dos primeiros carros que chega, talvez seja o primeiro literato que vai andar de carro. Tudo era muito vinculado à eletricidade, os postes de luz, a nova iluminação da cidade. O próprio João do Rio, que eu gosto muito também desse autor, ele tem um livro com um nome muito novo, muito vanguardista para a época, que se chamava Cinematógrafo, não? Então, essas questões rupturais, temos que ter também certo cuidado, porque eles rompem com uma ideia de passado, mas é um passado imediato. Então, é um passado que o Bandeira vai dizer assim, estou farto desse lirismo funcionário público, mas ele está falando de um lirismo imediatamente anterior. Em geral, os vanguardistas gostam de um passado lá para trás e dialogam com ele, né? Nós temos o João Cabral de Melo Neto, menos vanguardista, mais vanguardista impossível, né? Mas um grande pesquisador da vocalização, do teatro, sua vinculação com a poesia, como Suassuna, como Garcia Lorca, né? Garcia Lorca é um autor que vai ser muito estudado e você vai ver algumas pistas, algumas marcas na obra suassuniana do Garcia Lorca. Que legal para fazer um trabalho aí comparativo
e dialógico, né, em duas línguas, e recuperando autores tão interessantes, né, para a gente que trabalha, por exemplo, eu trabalho com alunos de letras, que obviamente não, quase obviamente não conhecem o Suassuna, e descobrem, estão estimulados a trabalhar isso, até porque aqui em Salta a gente tem essa coisa do jogral também na poesia saltenha, no canto, então aí tem muita ponte, muita possibilidade de trabalho nesse ping-pong, né? Então, alguns dos livros, das obras, poemas, mas principalmente o romanceiro, né, do Suassuna, com essa... Você escuta um texto do Suassuna, uma obra teatral, quando você lê, fala em voz alta, você sente essa teatralidade que também está em Lorca, está no João Cabral de Melo Neto e tudo isso, né? Então, isso também está legal para a gente também cruzar com essas questões. O que eu faço com a minha voz? Num tempo em que nós estamos muito induzidos pelo logaritmo, e não é desde uma perspectiva, não estou partindo de uma perspectiva, como dizer, nostálgica, né? Mas, eu falei para vocês que quero começar um espaço em que vamos vagar juntos, que o programa vai ser um pouco desconstruído, e o meu celular me ensina como eu tenho que escrever e já adianta a palavra que eu vou falar. No meio disso tudo, você voltar a um conceito de voz, partindo da própria corporeidade, é muito legal isso, né? Tem autores que trabalham a questão da vocalização, né? Mas eu acho assim que só em ler alguns autores nomeados aqui, como Lorca e o João Cabral de Melo Neto, já sobra pano para manga, né? E a gente faz isso partindo de uma proposta estética, né? Bom, então, considerando isso, eu queria falar um pouquinho mais do Lorca. Espera aí, só um minutinho, deixa eu procurar. Já perdi. A influência do Garcia Lorca, como eu já disse, um vanguardista, né, um modernista, falando em português, na obra de Suassuna é uma influência notável, especialmente na forma de que Suassuna incorpora elementos do teatro popular e as tradições regionais nas obras dele. Ainda que Suassuna está centrado na cultura popular, principalmente do Nordeste do Brasil, e Lorca, obviamente, lá na Espanha, de princípio do século XX, ambos compartilham um profundo interesse pela integração do popular e do folclórico no teatro. E eu aí somo também a questão do diálogo entre uma cultura popular e uma cultura erudita, tá? O teatro popular e folclórico é uma influência que deixa marcas na obra de Suassuna. Estamos partindo do Garcia Lorca, não? Ele também, interessado nessas raízes populares da sua região, inspirado em tradições e lendas, né? Também na poesia, nos ritmos da poesia, na genialidade da performance poética, né? E o Suassuna traz esses elementos nordestinos, ao folclore, ao campo do folclore nordestino. E só em falar em Alto da Compadecida, a gente já pode entender que a gente pode ter esse vínculo, esse diálogo entre Garcia Lorca e Suassuna. Eu quero fazer destacar a questão que Suassuna, o nome da obra Alto da Compadecida. O Alto, não sei se sabem, o Alto é uma peça teatral que os jesuítas traem na catequese, perdão, e é muito comum no Brasil. Só que o Alto, como peça teatral, colonial, da catequese, dá no Brasil um pulo e vai parar no campo do folclore, da cultura popular, no Nordeste, não só no Nordeste, em outros lados também temos. Aqui em Salta, por exemplo, nós temos o Nabidá, em Bija La Rosa, que é um alto que se repete, acho que em 10 datas diferentes, mais ou menos, até o Dia de Reis.
e é um ritual, se faz numa colina, então o público está na parte plana e se faz na colina, perto do cemitério aqui de Salta, na descida, essa descida bonita, quando vem de ônibus ou de carro, é por ali. E participa a comunidade, o bairro, o pessoal do bairro, crianças, aquilo tudo, é muito bonito, muito arcaico, muito antigo, é como uma marca de antiguidade que é muito bonita, não? E no Brasil você tem um dos mais famosos autos do Bumba Meu Boi, né? Que parte da ideia de um desejo da Catirina grávida, o desejo de comer a língua do boi, mas não é de qualquer boi, é o boi preferido do fazendeiro, do patrão do marido dela. O patrão vai nesse alto, né, do Bumba Meu Boi, boizinho, boi bumbá, e dá o gosto a ela, né, de comer a língua desse boi em especial. Quanto significado tem nisso? Quanta coisa a gente pode falar dessa língua comida, não? Dessa língua do poder, dessa fala do poder que se corta na boca do boi, do touro, um símbolo de virilidade, né? E ela come, ela pobre, o marido dela empregado, né, um peão, ela come e alimenta com essa fala, que vai ser uma fala renovada, ela alimenta o filho dela, que está na barriga dela, que ela está gerando. Então, mais significado, depois vão dizer que a cultura popular não é sofisticada, né? Então, aí você também vê uma ressignificação do conceito de alto, que nasce como uma peça teatral da colonização das almas, ou entenda como queira, ou seja, da cristianização, e é uma ressignificação, para mim, muito importante, como é também da experiência comunitária aqui num bairro de Salta, e que podem, inclusive, juntar dinheiro para pagar o que gastaram com a roupa. Essas apostas que tomara que sigam. Se assim, aí tá, Eduardo está falando que faz parte da lenda, claro. Tem um texto que se chama A Circulação da Brincadeira, assim, A Circulação da Brincadeira, que é de Hermano em espanhol, Hermano Viana. E, coincidência, o Hermano Viana é antropólogo famoso, produtor cultural, ele é irmão do Herbert Viana, lembram do Paralamas do Sucesso? Antes se escutava muito essa música aqui, né? Ele é irmão Viana, acho que é com 2 N's. Esse texto foi escrito em 2000, eu gosto muito desse texto para trabalhar esse signo da língua comida, mas eu acho até que hoje eu viajei mais do que o próprio Hermano Viana, mas é um texto muito bom, meio teórico, meio difícil, mas o Hermano escreve lindamente, lindamente. Ele tem trabalho sobre o samba, sobre o funk, sobre produções culturais, é um antropólogo de cultura, como se chama na antropologia, apesar de que você vai dizer, todo antropólogo é antropólogo de cultura, mas ele é especializado em indústria cultural, essas coisas, a circulação da brincadeira. Então, voltando, os autos, essa ressignificação, inclusive esse auto que eu estou falando, da Catirina, justamente, do Bumba Meu Boi, que come a língua do boi preferido, do patrão do marido, é um auto muito antigo, mas você já vê, assim como na obra de Lorca, nesse vanguardista que é Lorca, nesse vanguardista que é Suassuna, você já vê essa coisa ruptural e até podemos já dizer, em alguma medida, fazendo alguns voos teóricos, decolonial ou descolonial, né? Então, legal isso, né? O elemento mágico também está na realidade dos dois, tanto do Lorca como do Suassuna, né? O humor, a ironia, né? Mas eu acho até que, nos dois casos, mais que não é uma ironia sarcástica, burguesa, não, é mais que tudo aquele jogo lúdico da vida que chama Bakhtin,
não? O jogo lúdico, isso está no da Catirina, na lenda do boizinho, do boi bumbá, é um humor liberador, como você, quando se fantasia no carnaval, sem agredir ninguém, aquele humor sano, saudável, o do Homo Ludens, né, esse livro também maravilhoso, já me vou lembrar o nome do autor, mas o Isinga, com H. Eu adoro esse livro. Esses caras estão mostrando que aqui, nessas práticas tão populares, né, no campo da teoria, eles vão mostrar também, como o Suassuna e o Lorca no campo da literatura, da estética, né, e da política também, eles estão mostrando que isso é liberador. Então, eles já estão, eles fazem, vou falar uma palavra assim que vem bem para isso, esse universo de signos tão antigos, eles anunciam uma decolonialidade, né, que a teoria vai ver isso mais adiante, no final, já no século XX, praticamente, e, inclusive, eu posso dizer que eu estou aqui, na franjinha da decolonialidade, porque aqui está, por exemplo, uma Zuma Palermo, que a gente levou, inclusive, lembra, no Congresso de Lanús, foi? Em 2011, a gente levou a Zuma na APP, temos esse orgulho. E, então, esse caldeirão da hispano-americanidade andina e caribenha, etc., vai estar em diálogo com o caldeirão da cultura nordestina, com o caldeirão do Garcia Lorca, né? Então, a gente falava elemento mágico da realidade, o uso do humor, e um enfoque e uma aposta na constituição de identidades. Na verdade, no registro, porque essas identidades estão bibas e coleando, como se diz em espanhol, né? Ou aqui, pelo menos. Essa mistura de realidade e magia, humor, liberação, ludicidade, toda essa mistura da tradição cultural e de apostas estéticas também são um caminho para reflexões sociais. Por exemplo, voltando a Suassuna, o Suassuna trabalha muito uma ideia, como Guimarães Rosa também, de um sertão. A gente pode trabalhar esse signo pensando qual é o sertão da nossa vida, né? Aí o sertão está em toda parte, qual é o sertão da sua vida? A gente que trabalha em sala de aula com não lusófonos, para chamar, lusofônicos, para chamar de alguma maneira, a gente chega e diz assim, você consegue explicar? Aqui eu digo isso, né? Vamos ver o que vocês vão dizer. Você pode pensar no sertão como um lugar sem tradução, como pode ser a Puna. E aí você tem uma série de autores, né? Basicamente o Renho Hector Tisson, eu gosto muito, para falar. Ou seja, vamos dizer uma coisa, a gente tem que ler também literatura local para fazer esse diálogo, né? Porque às vezes, não grave isso, mas às vezes você vê o professor de português ou de inglês, né? Como no fã-clube, tendo a carteirinha número 1 da lusofonia, do Diaba 4, e esquecendo que teu aluno ou você mesmo está em constante diálogo com as culturas locais, né? Então, eu, por exemplo, trabalho com alunos que, quando eu digo a eles qual é o sertão na tua vida, é a Puna. E aí você vê um Suassuna que vai falar da beleza agreste do sertão, e aqui em Salta o pessoal está tudo seco, né? Esse sertão árido vai dizer, viste que lindo, todo dourado, e você está morta de calor com a pele agrietada, não? Mas por quê? Porque é beleza também dessas paisagens que a linguagem, inclusive, nem de todo responde, porque você, inclusive, sente essa paisagem a partir de um lugar vivenciando na pele, no sentimento, em coisas, inclusive, que o discurso não abarca. Que legal tudo isso para a gente falar, né? Numa sala de aula. Então, são sertões que vinculam cultura, memória, isso está muito no corpo, né? Imaginação e magia, é minha leitura, né? Benjaminiana. Arte, magia, arte técnica, magia e política. Um sertão também da errancia, de um outro lugar. Inclusive, eu vou dizer a experiência que eu tenho quando eu falo do sertão, que aí a gente faz aquelas
aquelas pontes, né, com o Chaco, com a Puna, com os cerros, né, com a montanha, e você vai vendo que você pode fazer um tecido bonito aí, também num lugar da emoção, né, no lugar do emocional. E como a gente cresce com isso, porque a gente escolhendo caminhos dialógicos assim, a gente se vê nos sertões de cada um. Lembra que o Guimarães falava, o sertão está em toda parte, está no teu coração, está no diálogo que você pode fazer. Então, como a gente não está falando de programação, porque é uma coisa muito de uma pré-escrita, melhor a gente estar falando de um devir pedagógico que a gente pode construir juntos, né? Isso é uma troca, na verdade, a única coisa que eu tenho aqui de diferente, não sei, são 30 anos aqui, mas e é pretexto do diálogo, tudo isso, né? Mas pense bem, nós podemos perfeitamente trabalhar com o pé nessa cultura que a gente está conhecendo, e esse enfoque intercultural, então, é muito válido nesse sentido, né, com as culturas locais. Eu acho que, nesse momento, é o que a gente precisa fazer. Sim, porque está caro ir ao Brasil, ninguém está indo muito a Camboriú, então vamos trazer o sertão para o coração dos nossos alunos, né, e dialogar com eles. Inclusive, eu acho assim que todo lugar de escuta é muito válido, né, principalmente nesse contexto em que a gente não quer colonizar ninguém, que é o contexto, ao contrário da descolonialidade. Essa escuta vai fazer a gente crescer e vai dar pretextos para construir novos conceitos e novas abordagens. Isso também é muito vanguardista, isso está muito combinado também com a questão da decolonialidade, né? E da presença de um autor como esse, nem que seja um diazinho numa aula especial. Bom, como eu dizia, eu usei muito a tese dele para conhecê-la, Além das Obras, e eu adorei a tese, eu adoro essa tese. Foi a descoberta de 2024, porque a gente vem armando isso desde abril e começando a adentrar nessa aventura, né? Então, essa tese se chama de livre docência, né? Como eu dizia, A Onça Castanha e a Ilha Brasil, uma reflexão sobre a cultura brasileira, e que é super interessante, ele dialoga com Shakespeare, ele leu muito Shakespeare, leu os antecedentes, John Locke, por exemplo, que é um antecessor de Shakespeare, ao mesmo tempo lê Garcia Lorca, e, ao mesmo tempo, ele está com o ouvido no chão do sertão dele, né? No subterrâneo do país, eu digo país, de paisano, país, de lugar de pertencimento, né? Ele sente, ele ausculta, como ele diz, no chão, aquele chão que Freire também gosta muito de falar, do chão da escola, onde você sente as coisas, né? Ele sente aí a pulsação de um povo que vai, como um cadinho, experimentando uma cultura dialógica e mestiça, não híbrida, mestiça. O híbrido é outra coisa, né? A gente trabalha... O híbrido incluso não se reproduz, a mestiçagem em si, né? A mestiçagem pode estar na barriga da Catirina. Então, nesse chão, ele destaca, escolhe uma, entre tantas, figuras da cultura popular em diálogo com a cultura erudita, que é a figura da onça, né? Uma onça. Lembre-se que o Guimarães tem um livro, Meu Primo Jaguareté, que eu não vou, como se diz hoje, não vou adiantar o final, mas vocês vão adorar se querem ler esse livro, e pode estar muito interessante para essa conversa que a gente está espoliar. Isso, não vamos espoliar, né? Mas o livro do Jaguareté, Me Primo de o Jaguareté, está bem traduzido, inclusive, né? Um livro, o Guimarães Rosa gostava muito das traduções ao espanhol. E esse livro já está a onça jaguareté, mas no caso é onça macho, né? No caso do Suassuna, não tenhamos dúvida que ele vai falar de uma onça mulher, uma onça fêmea,
E diferente do Guimarães, que tem o Jaguareté, a onça pintada, né? O Suassuna vai falar de uma onça castanha, parda, uma onça mestiça, assim. Ele não chega a isso, aí já estou sendo um pouco mais na minha leitura, né? Então, a gente aí faz tira um monte de feixes, né, de possibilidades de reflexão, porque essa onça ela pode ter muitas possibilidades de leitura para pensar, por exemplo, um Brasil castanho, para pensar uma proposta regionalista, para pensar hoje em dia, nesses últimos pouquinhos anos, nesse conceito não antropocêntrico de animalidade, né? E o próprio livro, o próprio conto Meu Primo Jaguareté, ele entra nisso, né? Então, o conceito de animalidade, eu vejo, por exemplo, que a gente pode fazer releituras muito interessantes sobre toda a obra literária, todo momento cultural brasileiro, desde essa perspectiva, trabalhando essa perspectiva de animalidade, tá bom? E aí tá, essa onça é uma rainha. Então, ele relaciona muito a onça castanha com a rainha do meio-dia, a rainha de Sabá, tá? A rainha do meio-dia está na utopia suassuniana, né? Agora eu queria falar um pouquinho dela, porque é realmente muito instigante. A rainha do meio-dia, ou a rainha de Sabá, a gente sabe a história da Bíblia, as versões em várias culturas vinculadas ao mundo árabe, que ela seria uma mulher bonita, podemos dizer, intelectual, né? Ela vai atrás do rei Salomão, ela vai buscar o rei Salomão, se deixa seduzir, mas ela vai atrás do rei Salomão por uma questão de conhecimento. Então, a rainha de Sabá é uma rainha que também é conhecida como a rainha do meio-dia, ou Suassuna trabalha esse conceito, que é uma rainha do povo do sul também, né? Lembra aquela música do Chico? Não existe pecado abaixo da linha do Equador, né? Então, ela, a rainha do meio-dia, a rainha castanha, aí vamos sumando leituras e nomes. Essa rainha de Sabá, essa rainha castanha, essa rainha do meio-dia, é uma rainha nossa, que une povos latino-americanos, nossos povos latino-americanos, se une, nesse caso, com a cultura ibérica, com os povos ibéricos, com o Oriente Médio e com a Ásia. Se vocês prestarem atenção, se a gente faz algumas relações, aqui estabelece algumas relações, a gente pode pensar que essa proposta meio utópica, mas não de todo perdida de sentido, ela está no projeto Sul-Sul de hoje. Também está, em alguma medida, no pós-colonialismo, também está, em bastante medida, na proposta que nasce na América Latina da decolonialidade. Então, você pode até fazer leituras, não foi a ideia central aqui, mas a gente instala as questões de pensar uma rainha do meio-dia como a rainha da cocada preta de projetos teóricos e políticos atuais. Isso eu acho legal. E ele é castanha também, isso é muito suassuniano, porque ela tem uma poeira no corpo, que é a poeira do sertão de cada um. Então, é interessante ir relacionando propostas estéticas com propostas políticas. Estamos partindo da nossa leitura de Suassuna, mas não ficando aí. Bom, a rainha do meio-dia, se ela segue mais ou menos a linha do Equador, ela é uma mocinha com uma cintura larga, né? E essa cintura tem um cinto que une mulheres. E cada vez que ela vai ampliando essa cintura, diferente de um estándar de beleza, ela vai ficando com a cintura mais grandecida e talvez até
barrigudinha, como a Catirina, da lenda, né, do Boi Bumbá, ela vai somando nessa, como dizer, nessa circunferência, vai somando mulheres, né? Mulheres como ela. Por isso usamos como epígrafe o que ela engole também, para se alimentar, né? Então, ela vai somando nessa proposta, nessa leitura que a gente está propondo aqui fazer, muitas mulheres, e por isso a gente usou a epígrafe da música do Lenine, né? Porque ele também vai no enunciado da canção, vai ilustrando sobre muitas mulheres, para falar de uma mulher que é a síntese de todas elas, que é a garota, a mulher desejada ou amada aí. Eu fiz uma breve proposta, não fechada, eu vou pedir a vocês que somem pessoas, mulheres aqui, que é como uma brincadeira, tem o seu grau de ludicidade, mas também podemos ver como uma coisa também interessante, até para pensar um programa, né, ou um projeto para, não sei, agora a gente vai dialogar e vamos saber em que podemos usar tudo isso, até para a nossa vida pessoal, né? Então, eu somei aqui umas 30 mulheres só para ler, sim? E vocês também vão dizer algumas. Depois eu escolhi 2 literatas para hoje, sim? Porque a ideia também com o Rich é a gente trabalhar um pouquinho mais isso, em algum projeto, alguma coisa. Bom, vamos começar. Eu somei a Anastácia, e vocês, se querem, se não conhecem, a gente debate, tá? Anastácia, que perde, a que é amputada por ciúmes da mulher branca, né? Ela é escrava. Somei, é bem divertida a lista. Leila Diniz, a atriz que por primeira vez mostrou justamente um barrigão numa foto nos anos 60, em plena ditadura, futucando a onça com vara curta, não? A Chiquinha Gonzaga, no campo musical, a Carolina Maria de Jesus, a Cora Coralina, Mulher Goiabada. Aí temos um vídeo, que já vamos passar, né, Richa, que a Lígia Fagundes Telles cria esse conceito da mulher goiabada. Essa mulher goiabada, e Cora Carolina bem representa isso, é a mulher que escreve do lado da panela no fogo, né? E às vezes é um único espaço, essas lagunas. As mulheres escreveram em lagunas de tempo, lagunas de páginas, lagunas de vida, né? Por isso é difícil, quando a gente faz uma história a contrapelo, andar para trás em qualquer tema é difícil encontrar mulheres. Então, esse esforço vem por aí. Muitas delas são famosas. Somei a entidade da Umbanda, a Cabocla Jurema, e a Maria Navalha, a Pomba Gira Maria Navalha representando a todas. A Tia Ciata, conhecem? A que foi uma produtora cultural musical na Pequena África, no Rio de Janeiro, hoje o nome de escola, a Dona Ivone Lara. Somei também a Anita Malfatti, que levou uma esculhambação do Monteiro Lobato em 1917, quando lança a sua primeira exposição de pintura. E Tarsila do Amaral, Tarsila versus Pagu, a segunda mulher do Oswald de Andrade. E Pagu é que leva o Oswald de Andrade para o Partido Comunista e vai ser perseguida ela por isso. Não podia estar fora desse cinturão da rainha-mãe, da rainha do meio-dia, Elis Regina, ou personagens históricos, como, por exemplo, a Gabriela e a Teresa Batista, Cansada de Guerra, do nosso querido Jorge Amado. Podemos ter a voz da Gal Costa ou a voz literária de uma Iracema revista, ou a mulher de Caramuru, a Catarina Paraguaçu, também revista. É interessante isso, né? Diga-se de passagem, a Catarina Paraguaçu, da mesma tribo da Madalena Caramuru, são as primeiras mulheres alfabetizadas do Brasil. Sim? Também pode estar nisso a Luísa Maim. Vocês sabem quem é? Não tem problema se não sabe, mas é legal instalar. Luísa Maim, com H no meio, Maim, H-I-N, é a mãe do Luiz da Gama,
o nosso patrono dos advogados do Brasil, escravo liberto que lutou, vendido, liberto, nascido liberto, vendido pelo pai, ele vai brigar pela liberdade dele, vai ser o grande patrono e lutador do abolicionismo, e liberou muitos escravizados e escravizadas. Então, essas mulheres, não quero também... faltam a Maria da Penha, que do nome é Lei Maria da Penha, a Berta Lutz, que representa o voto feminino, a Marielle Franco, que acho que dispensa comentários, só para adiantar, né? As grandes orixás do imaginário afro-brasileiro, como Iemanjá, Oxum, Obá, Iansã. Enfim, a gente pode ir convidando gente para ir somando e dando como uma colagem. Eu fiz aí uma colagem, a gente vai mostrar, só como um exercício de diálogo cultural e teórico, né? Feito a partir de uma ideia também de incluir o não discursivo nessa conversa nossa, né? Mas a gente pode imaginar como um cordel também, ou como um cinto, né? Um cinto bonito que vai unindo gentes, bom dia, que a gente vai unir gente nesse cinto dessa mulher que cada vez ela quer ser mais inclusiva, se querem dizer assim, como está em voga, e bem em voga, está interessante a ideia da inclusão, de ir somando gente nesse belo cinto de mulheres que se somam e representam a rainha do meio-dia. Quando eu falei para vocês que o nome já estou terminando essa primeira parte, o nome, para a gente ver as imagens, o nome da tese de livre docência é A Onça Castanha e a Ilha Brasil. Vejam bem, e para ir terminando, no conceito de Ilha Brasil, ele fala de um espírito de ilha, e que essa ilha é uma ilha vegetal, não? Feminina, paradisíaca, um sonho edênico. Que interessante, porque ele vai falar dos sumos e das adorações que a gente tem, que herda dessas leituras do edênico tropical, esses gostos pelos sumos e pelas frutas, pela generosidade e sensualidade das frutas. Ele vai comentar, porque ele tem leituras muito, citações bem interessantes do século XVI, XVII, XVIII, etc., né? Ele vai falar muito desse Brasil, da Ilha Brasil, como ilha vegetal e feminina. Ele vai falar das frutas, vai falar, inclusive, de uma certa adoração dos contemporâneos pelas frutas, ao ponto que, para controlar isso, ele vai propor ao Vaticano uma certa sacralização de algumas frutas pelos benefícios dela, como um pouco para controlar, porque a coisa era meio sensual. Ele vai falar de algumas frutas, em especial o abacaxi, o caju, uma fruta sensual, o caju, suculenta. Comer o caju com aquela nódoa que te faz castanhos, os índios se pintam com a nódoa do caju e fica com uma cor acobreada, assim, né? E o maracujá o maracujá tem um extra, né? Uma questão interessante, que é a forma do genital feminino, é parecida. Então, essa coisa da flor que se oferece sensualmente, né? Então, por outro lado, aquele sertão que a gente algumas vezes aqui mencionou, que é o locus, né, da onça castanha, propriamente dita, ela fêmea, mas uma fêmea viril também, né, peleadora. Esse nosso lado rapazinho, que agora está se fazendo muito presente, né, nas meninas, esse sertão não é um Éden, é o Eldorado, onde se busca o ouro, é terra, é chão, né? É busca, é garimpagem,
secura, enquanto que a ilha vegetal ela é úmida. É o rio já, não, o rio, não? Bueno, é mais uma leitura interessante do Suassuna, que está mais na tese dele, mas que você vai ver na obra também isso. Apesar de que a obra está mais instalada nesse sertão, não? Mais selvagem, mais eldorado, de busca da comida mesmo, não só. E de que ouro, a gente pode perguntar, de que ouro estamos buscando? Também você vê as marcas da Ilha Vegetal, da Ilha Brasil, que se une, aí também queria chegar, a Ilha Vegetal ou a Ilha Brasil, ela se une. Lembra que eu falei que você pode ir somando figurinhas no cinturão? Um pouco a ideia dele, na minha leitura pelo menos, é somar as ilhas e interatuar, fazer interatuar, essas ilhas. Então, essa rainha que une, que tece, que tricota, que dá nó, e unindo, né? Também é uma figura diplomática, né? Também tem esse lado diplomático, né? Porque, olha só, ela fala de resistência cultural, né? Inclusive, podemos falar desde essa perspectiva, por exemplo, decolonial, mas também pós-colonialista, no sentido de vencer a dominação cultural. Ela, a Rainha Castanha, a Rainha do Meio-Dia, ela tem uma afirmação ou reafirmação, ou destaque nada mais, de uma identidade local, e a partir do binômio cultura erudita, cultura popular, ela critica a hegemonia cultural, mas ela não se fecha ao diálogo com outras culturas, seja onde seja, inclusive em cima da linha do Equador. E vejam bem, eu falei do Shakespeare, né? E se vocês derem uma volta aí pela obra do Shakespeare, vão ver que muitos personagens, muitas obras, muitos cenários do teatro shakespeariano estão aí bem na Península Ibérica, por aí, na Itália. Então, em alguma medida, nós trazemos o Shakespeare para o nosso cinto alargado da Rainha do Meio-Dia, né? Ela faz uma interação com outras culturas, e aí vem a questão da diplomacia, né? Ela propõe alianças, diálogos e aliança. Então, desde a possibilidade do diálogo, das narrativas, do valor das narrativas alternativas, né? Frente a supressões e distorções de leituras coloniais, a Rainha Castanha, a Rainha do Meio-Dia, é uma maneira de oferecer uma representação mais rica e cheia de nuances da cultura nordestina e da cultura do sertão e desse sertão que está em toda parte em diálogo com as ilhas vegetais, né? Porque a gente também quer se divertir. Essa Rainha Castanha, suassuniana, é uma manifestação, hoje eu leio assim, de muitos temas que podemos ver nesse momento como temas centrais de um pós-colonialismo e de uma proposta decolonial, que faz críticas às hegemonias culturais e afirma identidades locais, mas sem se fechar num texto e numa proposta chauvinista. Através dessa personagem tão linda, criada por Suassuna, a gente celebra a cultura regional e as culturas regionais, com preocupações instaladas no nosso presente. A gente preserva, a gente fala de faunas e floras, de natureza, de paisagem de vários sertões e ilhas, dentro de uma proposta que busca dignidade cultural, ainda que seja num contexto de globalização. E por isso que a gente vai dizer, bem-vindo, Suassuna, nos 10 anos do seu falecimento, da sua ausência física, mas de uma presença tão marcante na questão dos ideais. Opa, perdão, é minha gata. Estava tão bonitinho tudo até agora. Bem-vindo, Suassuna, com seu sertão, seu Éden, seu Eldorado, suas frutas, suas rainhas. Perdão. Bem-vindo, Suassuna, para apresentar agora, nessa segunda e breve parte,
duas mulheres goiabada. Bem-vindo, Suassuna, e nos despedimos de você para dar a vez, bem-vindo ao contexto dos nossos diálogos, instalando, deixando marcas, mas também, ao mesmo tempo, dizendo bem-vindas, Firmina dos Reis, Maria Firmina dos Reis e Conceição Evaristo, que como Cora Coralina, são mulheres goiabadas. Bom, mulher goiabada, Lígia Fagundes Telles criou-se esse termo, esse conceito, que eu acho que vem muito bem. E antes de mostrar os vídeos, eu só queria falar um pouquinho. A Maria Firmina, ela é mulata, numa ideia mestiça, num conceito talvez antigo, né? Às vezes são discutidas hoje em dia essas palavras, né? No debate aí teórico também. Bom, mas se nós começamos a buscar para trás, a gente vai descobrir muita gente que está canonizada e que é mestiça, filha de homens europeus com mulheres nativas. E inclusive, me faz lembrar muito, por exemplo, muitas delas, ou muitos deles, eram cafusos. E eu me lembro que, quando era pequena, a gente estudava essas medições de sangue, né? Essas classificações, e era meio difícil entender isso, porque era visto partindo de um outro lugar, né? Que é o lugar da medição de sangue branco e de um lugar, obviamente, racista. Mas se você, como diz Benjamin, começa a, como se diz, escovar a contrapelo, né, a história ou as histórias de vida, porque a história não é um ser absoluto, ela é formada de histórias de vida, de narrativas, de histórias também, né? Você vai ver essas histórias, essas narrativas, como dessa moça, Maria Firmina dos Reis, 1822, 1917. Olha, que é legal da Maria Firmina dos Reis. Ela, como José do Patrocínio, foi abolicionista lá no Ceará, perdão, no Maranhão, maranhense, em São Luís do Maranhão. E ela, como José do Patrocínio, como Luís da Gama e como muitos outros, como João do Rio mesmo, para dizer alguns, ela é filha ilegítima. Então, eu instalo aqui a Maria Firmina, entre outras coisas, por ser abolicionista, romancista, e também porque escreveu no caderno Goiabada. A Conceição Evaristo, que é mais conhecida e querida de todos, e é contemporânea nossa, também fala da panela. Num dos livros dela, ela fala de uma panela vazia de comida e cheia de palavras, que era a panela onde cozinhava a mãe dela. A Conceição Evaristo sempre fala isso, né? Que ela se alimentou de palavras, por isso, para disfarçar, né, a fome. Então, mano, ficamos por aqui para abrir o debate. Qualquer coisa a gente vê. Sim, me interessa, obviamente, como todos, o debate. Muito obrigada. Então, obrigada, Jerusa. Eu fiquei muito... Eu não parava de tomar nota de tudo que você comentava. Eu, particularmente, com um grupo de colegas na UNR, estamos trabalhando bastante na linha da descolonização, e a gente vem pensando muito na descolonização do ensino de línguas em geral e do ensino de português em particular. Nesse sentido, tudo que você comentou tem tudo a ver com descolonizar a nossa forma de ensinar português. A nossa forma de ensinar português como língua 2, ou precisamente o que a gente vai pensando com o Richard, de entender o português como língua de integração regional, e não mais, ou não apenas como língua estrangeira, né, Richard? É uma forma de começar a descolonizar o nosso pensamento em relação ao português, ao vínculo que a gente tem com o português desde a Argentina, e a como nós, professores, pensamos esse ensino de português fora as imagens de, por exemplo, de
de autores hegemônicos, por exemplo, nos manuais de ensino de português. Olha a riqueza que o Suassuna apresenta para ser levado à sala de aula. A riqueza para apresentar não apenas, né, como autor de literatura, mas também como autor que interage com teatro, com imagem, e que interage intertextualmente, como você comentou, Jerusa, com tantos outros autores, né? Olha a riqueza e, fundamentalmente, que levanta toda a problemática do Nordeste e prestigia o popular, né? Prestigia essa cultura do Nordeste que, por muitos anos, sabemos, por autores, talvez, da literatura brasileira mais hegemônicos ou considerados mais prestigiados, essa literatura que foi um pouco apagada, deixada de lado. Então, que desafio levar essa proposta para as nossas aulas de português, né? Eu achei maravilhoso. Eu fiquei tomando nota de muito, e pensava nisso, né? No grande desafio de abraçar essa proposta, o próprio movimento do Suassuna, todo o que ele propõe, toda essa relação intertextual com outros autores, abraçar essa proposta e levar para as nossas salas de aula. E, por outro lado, e eu vou deixando a palavra para mais alguém, essa revalorização das mulheres brasileiras. Eu acho que é uma tradição na Argentina de salientar a figura, talvez, de uma autora, né? Só agora que, por exemplo, a Conceição Evaristo está começando a ter um pouco mais de relevo como autora de literatura brasileira, afrodescendente, pobre, mas historicamente, digamos, na própria formação de português, não sei, Richard, o que você opina, mas era sempre a figura da mesma autora brasileira, né? Então, eu acho uma proposta, Jerusa, que quebra e que nos leva a repensar nós como professores, repensar a cultura brasileira, repensar a literatura brasileira. E olha, eu estou maravilhada. E essa proposta tua de situar, precisamente, abordando esse processo de ensino-aprendizagem de forma contrastiva, sertão-puna, eu achei absolutamente maravilhoso, porque você se situa em Salta, né? Aonde você está agora ensinando, e leva esses alunos que provavelmente não tenham oportunidade de viajar para o Camboriú, você falou, mas de entender esse ensino de português como uma língua de irmã, como uma língua sul-americana, como uma língua latino-americana, como uma língua de integração, que é o que a gente também está querendo pôr em relevo, né, Richard? Com certeza. Parabenizo, apenas tenho palavras de parabéns e muitos com certeza. para pesquisar. Muito axé. Antes de a Jerusa falar, roubando a palavra aí da Jerusa, né? E retomando as palavras da Natália também, e não querendo prolongar muito, mas, né, eu acho que essa sigla que começou a ser usada no último congresso da APP, né, na nossa declaração, nós assinamos uma declaração, né, sobre a questão política linguística do português. Então, ela é PLIR, né? P-L-I-R. Então, é português como língua de integração regional. Mas aí temos a letra I, que é a integração. E depois o regional pode ser para qualquer lugar do mundo, né? Pode ser entre a Espanha e Portugal, Brasil e todos os países, Brasil, Argentina, Brasil, Paraguai, é regional, né? Agora, quando nós falamos de integração, né, então, o ensino de
Plir, né, a gente deveria pensar, e o que nos une? Né? O que nos une? As nossas histórias, como formação dos nossos povos, as nossas línguas e povos transplantados, os nossos e as nossas literatas e literatos, né? Os nossos sertões, o inverno abrupto cordobês que seca tudo, o impenetrável do Chaco, né? A Patagônia árida. Bom, só por dizer, né? Mas você foi abrindo esses caminhos, né? Nossos escritores, nossos pesquisadores, quantas pontes, né? Isso sim desestrutura aquele formato do livro pedagógico, didático padrão, né? Primeiro cumprimentos, depois isso, depois aquilo, depois o pretérito perfeito, passado. A gente já superou isso, né? Ainda bem, né? Mas aqui você abre esse caminho, né? A sua fala, assim, realmente exuberante no sentido de iluminar, né? E ver como você também vai dizendo, aqui é a minha interpretação, aqui é o que... E todas as vezes que você falou aqui é a minha interpretação, aquilo ali fluía para vamos dizer assim, para possibilidades infinitas de trabalho, né? E eu acho que a gente também não pode reduzir ao didático e ao pedagógico unicamente, porque aqui é a reflexão que faz com que a gente possa transpor, né? E outra questão é também escutar essas vozes, né? Você está há 30 anos ali em Salta, a gente sabe que você faz muito, né? Mas eu acho que pelo menos é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de escutar, né? Da sua boca e ver você, né? Contribuindo com todos os seus saberes, né? Então, a APP tem essa missão também, né? E eu acho que é um desafio nosso, é poder fazer com que as nossas vozes, daquilo que nós fazemos, pensamos e criamos na Argentina, dentro do ensino de PLIR, eu acho que o PLIR, ele envolve tudo, ele envolve PLE, língua de herança, língua de... todas as siglas, eu acho que elas poderiam ser amparadas sobre a sigla do PLIR, né? Porque de que sentido seria aprender língua de herança aqui na Argentina se vai só pelo linguístico, né? Bem, e assim vai. Então, bom, essa é um pouco a minha reflexão, né? E é isso, né? Eu adorei essa questão do sertão também, porque muitas vezes a gente pensa, né? Nossa, mas qual é o meu sertão, né? Então, não é só o sertão físico, né? Mas é o que nos leva a pensar como sertão, né? Tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista geográfico, né? Na nossa vida, né? Bom, isso, dá para falar muito, né? Mas... Quem sabe mais alguém tem alguma pergunta, alguma sugestão ou algum comentário? Eu acho que todos ficamos, e todas, ficamos muito... pelo menos eu fiquei com muitas questões para pensar, muito... O papel, fundamentalmente na segunda parte, Jerusalém, que você destacou o papel da mulher, né? Que você fala da mulher, e eu volto a pensar no mesmo, né? Eu fui formada em português, língua estrangeira, conhecendo apenas uma autora de literatura brasileira. Ou seja, vejam desde esse ponto de vista como precisamos empoderar o papel da mulher na história brasileira, na história da literatura brasileira, destacar as autoras que existem, não apenas na literatura, mas, bom, em movimentos políticos, sociais. Então, maravilhoso. E gerar material didático, para dizer de alguma Isso. maneira, propostas pedagógicas, né? Nesse sentido. Você pode exatamente trabalhar, sei lá, questões linguísticas, sem os excessos do gramaticalismo, mas também buscando essa gramatiquinha cultural do Mário de Andrade, né? Ele propõe, outro vanguardista, né? E a partir daí você pode trabalhar texto, você pode trabalhar um monte de coisa, sei lá, como
uma mini biografia da Conceição Evaristo, para dizer, não. Queria escutar as meninas, um pouquinho. Alguma ideia, alguma questão, alguma coisa que ficou na cabeça. Vamos lá, vamos lá. Vamos falar, as mulheres precisam falar. Até no silêncio a gente fala. Fala aí, Isabel. Buenos días. Gracias por la bienvenida. Soy nueva. Quiero aclarar que yo soy traductora pública en portugués, así que no hablo la lengua así como ustedes. Me encanta escucharlas o escucharlos. Y tuvimos muy poca, así, y ya hice algunos cursos así de literatura. Y bueno, así que cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, cada vez me integro más con lo que sea la lengua, integrando en lo regional sería. Nosotros acá, así que en nuestra universidad la tenemos como una asignatura dentro de una currícula, no como un profesorado. Así que, bueno, nosotros trabajamos con textos técnicos, y cuando a veces a los alumnos le llevamos así una lectura de esto, por ejemplo, y ellos quedan así como que les gusta también conocer lo que es la cultura de la lengua que están aprendiendo. Así que soy de Formosa, claro. Acá tenemos muy incorporado el guaraní, la lengua guaraní. Así que una de las corrientes que también se está trabajando en esa área, así que en lo lingüístico también hay trabajo por acá. Gracias. Ah, bem, Bárbara não pode falar. Olha só, é muita coisa, muitas panelas se abrem para cozinhar muitas coisas, a questão editorial e da tradução, os gestos vinculados a isso é um campo também que a gente pode trazer para essa discussão, né? E somar essas perspectivas, também dentro do pedagógico, inclusive, apesar que não se usa muito, né? E eu queria terminar, porque a ideia, né, Richard? Duas coisas. Eu não sou muito boa nisso, não, entendeu? Eu passei para o Richard o vídeo. Você não pode passar aí, não, o vídeo. O vídeo da Lígia Fagundes Telles falando da mulher goiabada, que eu acho sensacional. Você passou, foi no e-mail, porque eu tive problema com o meu WhatsApp. E depois eu fiz um trabalho com colagem, que é um trabalho muito legal que eu venho desenvolvendo, porque para trabalhar a questão não discursiva, justamente, e mostrando que a gente pode fazer com revistas e papéis avulsos, que lindo, né? O Machado tem um livro chamado Papéis Avulsos, uma coletânea, rasgando essa coisa de rasgar, também pode cortar, bom, bonito e barato. E agora eu fiz fotos com essas colagens, que também eu passei ao Richard, porque eu nem sei colocar aqui uma imagem para ter uma ideia. E eu queria terminar mostrando a vocês, olha só que legal, faz uns 2 anos de português nível 2. Aí tá, dá tempo da gente ver? É rapidíssimo, né? Eu acho que é 1 minuto. Ela falando da mãe dela. Na França, teve que se vestir de homem e fumar charutos para mostrar que ela era inteligente, importante, como os homens. Porque aqui no Brasil, a mulher calada e quieta, sai, vai para a cozinha, fazer doce, fazer goiabada. Aí, então, tanto é que eu chamo sem ironia. Sem ironia. Eu via minha mãe fazendo aquela goiabada no tacho de cobre, e eu dizia, então, essa expressão que eu acho boa, mulher goiabada. A mulher fazendo goiabada no tacho. Agora, Lígia. Mulher goiabada. Sem ironia nenhuma. Mamãe tocava Chopin. Mamãe quis ser cantora, tinha uma voz linda, ela me disse. Mas o pai, enfim, a família,
achava que aquilo não era uma profissão de uma moça fina da sociedade, cantora. Então ela casou-se. Olha, aqui eu nasci, tudo bem. Mas ela foi frustrada na sua primeira vocação, que seria de ser cantora e depois pianista, que ela também quis ser pianista. Então ela foi fazer doce de goiabada. Como é que você vê? Aí tá. E depois vamos ver as colagens. Mas olha só, faz 2 anos, em nível 2, que é para letras, o pessoal de letras tem 2 leituras compreensivas em 2 anos, português 1 e 2, no caso de escolher essa língua, né? Uma aluna fez um trabalho final, ou parte da apresentação, foi uma apresentação oral, e ela fez um cordel para Conceição Evaristo. Aqui ela tem a biografia, ou seja, a gente pode fazer muita coisa legal, criativa, e que sai do esqueminha da planificação, que é a Xana, que aplana justamente, né? Mas a gente tem essas palavras e tem que saber ressignificá-las e fazer resiliência. E aí ela coloca Olhos d'Água, sim, que é um conto, né? Ou seja, é um trabalho mais que todo, e algumas poesias. É um trabalho editorial, é um gesto, é um projeto diferente que vai muito bem nessa linha. E aí ela vai falar da panela, e com isso eu termino, porque é muita coisa, a gente pode ir pensando, que o legal é ir pela vida aí, com as ideias fora do lugar, como diria um crítico literário brasileiro. Então, que eu achei tão bonito, esse signo da panela, a gente hoje fala muitos signos, que a gente pode levar e pensar na escola, né? Um deles é a panela. Só que a panela do conto Olhos d'Água é uma panela cheia de fome. Então, eu vou ler um pedacinho, mas cheia de fome, vazia de alimentos e cheia de palavras, né? Para terminar, então, e em agradecimento por vocês nesse sábado de manhã que me escutaram e que a gente pode seguir tecendo juntos, tricotando junto algumas coisas. Aproveito para agradecer a Richa tudo isso também, que está se gerando na PP, seguindo a luta da gente. Mas olha só que lindo. É inspirador justamente para seguir nossos projetos, né? Às vezes, histórias da infância da minha mãe confundiam-se com a da minha mesma infância. Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desespero. Desesperado desejo de alimento, desculpa. As labaredas sob a água solitária que fervia naquela panela cheia de fome pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis, em que as línguas brincavam a salivar sonho de comida. E era justamente nesses dias de parco ou nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. Qual era a brincadeira preferida? Que ela era a senhora, a rainha. Ela se assentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. Felizes, colhíamos flores cultivadas em um pedaço de terra que circundava o nosso barraco. As flores eram solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colo. E diante dela fazíamos reverências à senhora. Postávamos deitadas no chão e batíamos cabeça para a rainha. Então, bem-vindas, rainhas, as novas rainhas que se somam nesse cortejo de rainhas do meio-dia, né? Muito obrigada. Altere, beijo, beijo. Muito obrigada, Jerusa. Bom, não sei se você quer mostrar as imagens, as colagens ainda antes de terminar, porque ficou aí com esse sabor, né? E aí, deixa eu ver se eu consigo colocar as imagens aqui. Só um minutinho. Aqui. Né? Então, bom, aí estão. Está muda, Jerusa. Essas são colagens que eu fiz sem cola, inclusive, para trabalhar as fotos, essa coisa efêmera, né? Esse sim é um caju, esse é um quadro que eu herdei da minha mãe,
comprou em suaves cotas. E já vai aparecer o caju em uma outra colagem. Essa é a flor do maracujá, e isso é um trabalho que você pode fazer na escola, tirando aproveitamento, né, dessa questão do vocabulário também. Aí já estou aprendendo a usar a aplicação Canva. Obrigada, Natália. As frutas do meio-dia, o caju. E aí a Isla Brasil, porque esse eu fiz para promoção da outra fala que eu tive, a conversa que eu tive em agosto sobre Suassuna. E essa Rainha do Sul, tem vários nomes para a Rainha do Meio-Dia, Rainha do Sul, Rainha Castanha e outros mais. Aqui eu tenho uma rainha da minha amiga Maria Laura Butiante, pintora. Enfim, então essas brincadeiras, são brincadeiras em modo, como se diz, de oficina, né? De rasgar papéis e buscar formas, muito de acordo aos nossos dias, pode ser uma atividade e mais uma forma de dialogar com o conceito de rainha do meio-dia. Bem, isso. Muito obrigada Ótimo, a vocês, então, a PP. Obrigada, Jerusa. Muito Obrigada a obrigada. você. Nada de nada, é um prazer enorme. Foi um prazer ouvir você, realmente. Não sou muito boa nisso das apresentações, e vou ser sincera, eu estou um pouco cansada do PowerPoint. Então tá. Beijo, Richa. Valeu, Eduardo. Valeu, tudo lindo. Muito bem. Bom, então finalizamos aqui, né, o nosso webinário de hoje e até o próximo. Um grande abraço e obrigado a você, Jerusa, e a todas as participantes. Obrigada, Richa, Natália, todo mundo. Obrigada. Tchau. Obrigada, Jerusa. Obrigada, Valeu. participantes. Isso. Tchau.